E aí, pessoal, professor Michael Lima aqui, e hoje nós vamos falar sobre transformações físicas e químicas. Atenção, a partir da aula de hoje, você está proibido de confundir transformação física com transformação química. Vamos lá que eu vou trazer muitos exemplos para vocês, e vai ser sucesso. Nesse primeiro slide, eu trago para vocês aqui duas transformações. Primeiro, o derretimento do gelo, e depois a queima da madeira. Eu quero que vocês só olhem para essas imagens e reflitam nessas transformações. Será que existe alguma diferença entre elas? Vamos lá, que ao longo da aula você vai conseguir diferenciar uma da outra. Mas antes da gente conseguir diferenciar aquelas duas transformações, eu trago para você aqui os estados físicos da matéria. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Observe que no estado sólido os constituintes estão mais próximos uns dos outros. Eles estão vibrando, mas em uma velocidade menor do que no estado líquido. E no estado gasoso, eles estão ainda mais agitados, esses constituintes. Eu quero que vocês observem aqui os constituintes do sólido, do líquido e do gás são os mesmos, porque aqui eu estou representando uma mesma substância. Então, guarda isso na cabeça e vamos para o próximo slide. Falamos lá dos estados físicos da matéria, agora a gente pode falar das mudanças de estado físico. Primeiro, quando eu tenho aqui o estado sólido indo para o estado líquido, nós chamamos essa transformação de fusão. Quando eu tenho um líquido indo para o gás, eu chamo de vaporização. Quando o gás vai para o líquido, pode ser chamado de condensação ou liquefação. E quando o líquido vai para o sólido, eu chamo de solidificação. Quando o sólido vai direto para o gasoso ou o gasoso vai direto para o sólido, eu chamo de sublimação. Pessoal, saber o nome das mudanças de estado físico é muito importante. O mais importante ainda é você saber o que ocorre com a substância quando ela muda de estado físico. Para isso, eu vou mostrar para vocês no próximo slide um exemplo utilizando a água. Vamos lá. Estou aqui mostrando o gelo, né? Água líquida. Quando eu tenho esse gelo derretendo, ou seja, eu tenho a fusão do gelo. Aqui eu tenho água sólida e aqui eu tenho água líquida. E nessa terceira imagem, nós temos água líquida e aqui nós temos também água no estado vapor. Prestar atenção que nas três imagens, o que está ocorrendo é a mudança de estado físico. Não está mudando nada na composição da substância em questão. Aqui a gente tinha água no estado sólido. Aqui a gente tinha água no estado líquido. E aqui água no estado sólido. E na última imagem, água no estado líquido. E aqui a água no estado vapor. Com isso em mente, a gente já pode definir o que é uma transformação física. Vamos lá. Transformações físicas, então, são fenômenos que não envolvem mudança na constituição das substâncias envolvidas. Esses fenômenos não envolvem mudança na constituição das substâncias envolvidas. Então, olha o exemplo. Uma lata de alumínio. Eu amassei essa lata de alumínio. Houve mudança na composição da lata? Não houve mudança na composição da lata. Olha só, observe que após a transformação, não houve mudança na composição da lata. A gente disse que isso aqui é uma transformação física. Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu estou mostrando aqui uma pedra de gelo seco. Gelo seco, para quem não sabe, é gás carbônico, né? É o CO2, é o dióxido de carbono no estado sólido. E o que está acontecendo aqui? Nós temos a sublimação do gelo seco. Essa substância passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E a sublimação é um exemplo de uma transformação física. Não ocorreu formação de novas substâncias. O gelo seco aqui era CO2 sólido. Quando passa para o estado gasoso, CO2 gasoso. Não formou nada novo, somente teve mudança no estado físico. O exemplo que eu já dei, água sólida e água líquida e água vapor. Essa transformação somente teve alteração no estado físico e não na composição. Por isso que é uma transformação física. Agora a gente entra na transformação química. Vocês viram que na transformação física não ocorre formação de substância nova. O que ocorre lá é somente a alteração no estado físico ou no aspecto físico, no caso do exemplo da lata amassada. Na transformação química, a coisa é diferente. Aqui são processos em que há formação de novas substâncias. Olha o exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui. Uma maçã que foi cortada
e essa maçã que foi cortada começa a escurecer. No exemplo de baixo, eu tenho o amadurecimento de uma banana. Vocês podem observar que nos dois exemplos a gente tem mudança de cor. E essa mudança de cor ela pode ser uma evidência de que ocorreu formação de novas substâncias. E se formou novas substâncias, a gente está falando de transformação química. Agora, vamos relacionar as transformações químicas com as reações químicas. As transformações químicas podem ser chamadas de reações químicas. As reações, pessoal, são os fenômenos que nós observamos. Nós estamos olhando uma reação química acontecer. Agora, quando a gente passa para o papel, a gente tem que passar na forma de uma equação, que vai ter o seguinte aspecto: reagentes do lado esquerdo, uma seta e depois produtos do lado direito. Essa seta mostra que a gente teve uma transformação. Os reagentes reagiram para formar produtos, que são substâncias ou uma substância nova. E quais são as evidências da ocorrência de uma reação química? Nós temos 4 aqui de cara para você conseguir identificar se houve ou não uma transformação química. Formação de sólido, produção de gás, mudança de cor ou absorção ou liberação de calor. Vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão relacionar essas evidências com os meus exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui um prego, acabou de ser retirado da embalagem. Beleza, tá ali, bonitinho. Só que depois de um tempo fora da embalagem, exposto à umidade, ao ar atmosférico, esse prego vai enferrujar. O enferrujamento de um prego é o exemplo de transformação química. Por quê? Está vendo essa substância aqui que foi formada na superfície do prego enferrujado? Pois é, essa substância coloração marrom é o óxido de ferro. Se formou uma nova substância, a transformação é química. E aqui a evidência é a mudança de cor, tá? Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, nós temos aqui o nitrato de chumbo e iodeto de potássio. Nessa primeira imagem, nós temos o nitrato de chumbo e iodeto de potássio, que são dissolvidos em água, e nós temos aqui soluções incolores. Ao misturar essas duas soluções, nós temos a formação de uma substância nova aqui, ó, que vai ser o iodeto de chumbo, que é um sólido insolúvel em água. E ó, nesse caso, nós temos a formação de sólido e a mudança de cor. Se formou uma substância nova, transformação química. Aqui nós temos uma reação química também, tá bom? Mais um exemplo, mais uma reação. Nós temos uma moeda de cobre sendo adicionada em uma solução concentrada de ácido nítrico. Mudou de cor a solução e ainda está formando um gás. Está vendo aqui uma produção de gás. O gás monóxido de nitrogênio, o gás alaranjado, é uma das substâncias formadas nessa reação. Formou substância nova, transformação química. Mais um exemplo aqui, nós temos um comprimido efervescente sendo adicionado em água. Ao adicionar o comprimido efervescente em água, está ocorrendo a produção de um gás. E esse gás é o gás dióxido de carbono, o gás CO2, presente nos refrigerantes, presente no ar atmosférico e também produto de reação de combustão. Nesse caso, formou substância nova? Formou. Então é transformação química. Último exemplo, mostrando aqui uma reação de combustão, que é a queima da parafina de uma vela. Na combustão incompleta da parafina de uma vela, ocorre formação de várias substâncias. Olha aqui na imagem, temos formação de dióxido de carbono, de monóxido de carbono fuligem, né? E de água, porque a reação de combustão completa forma somente 2 produtos, que é o dióxido de carbono e água. Mas a combustão incompleta forma outros produtos, como o monóxido de carbono e o carbono fuligem. Uma informação adicional aqui para vocês, que toda reação de combustão acontece com liberação de calor. E essas reações que ocorrem com liberação de calor são chamadas de reações exotérmicas. Então, dica para você, toda vez que aparecer fogo, reação química, transformação química, beleza? Vamos lá para alguns exemplos agora. Trouxe aqui 8 exemplos para a gente classificar como transformação química ou física. Secagem de roupa pendurada no varal. Aqui nós temos o quê? A evaporação da água. Aqui é uma transformação física, com certeza. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. Aqui nós temos uma transformação física também, ó. Por que transformação física, Maicon? Porque as bolinhas de naftalina estão no estado sólido e vão sumir, vão desaparecer, vão do sólido direto para o gás. Isso aqui é uma sublimação.
Produção de vinho a partir da uva. Você amassou a uva, já produziu vinho? Não, de maneira nenhuma. Para produzir o vinho, para ter o álcool, a gente tem que ter uma reação acontecendo. Então, é uma transformação química. Tem que ocorrer formação de novas substâncias. Queima de um fósforo. Falei para vocês que toda vez que a gente tiver fogo, nós temos formação de novas substâncias, formação de gases, formação de água. Aqui nós temos transformação química. Vamos para o próximo slide. Mais exemplos. Batida de carro. Só bateu, só amassou, mudou somente o aspecto físico. Então, aqui é uma transformação física. Agora, explodiu. Bateu o carro, houve explosão. Transformação química. Se houve explosão, a gente tem uma combustão acontecendo ali, provavelmente com o combustível presente nos veículos. Obtenção da gasolina a partir da destilação fracionada do petróleo. Aqui, pessoal, é uma transformação física, tá? Porque basta destilar o petróleo que a gente vai obter a gasolina. A destilação consiste no aquecimento do petróleo e aí nós temos a separação ali de substâncias com base na temperatura de ebulição de cada um. Queima da gasolina, como eu falei para vocês, toda vez que tem fogo, a gente tem transformação química. E aqui eu finalizo os meus exemplos. Espero que vocês tenham entendido. A gente chega no final da nossa aula de transformações físicas e químicas. A partir de hoje, como eu falei, é proibido confundir esses dois conceitos. Valeu? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Falou!